Sabe aquelas tarefas do dia a dia, no trabalho? Levantar uma caixa, ficar horas na mesma posição? Por trás disso tudo, existe uma ciência inteira para garantir que as pessoas não se machuquem. É a ergonomia. E é sobre como ela protege a saúde de milhões de trabalhadores que a gente vai conversar hoje. Para começar, vamos dar uma olhada num problema que, olha, está em praticamente todo lugar, do chão de fábrica ao escritório. Muitas vezes é um risco que a gente nem percebe. Pensa bem, levantar, empurrar, puxar, isso faz parte da rotina de muita gente, né? Seja num estoque, numa linha de produção ou até mesmo num escritório, arrumando as coisas. A gente acaba tratando como algo normal, mas a verdade é que aí se escondem riscos bem grandes para a nossa saúde. E quais são esses riscos, afinal? Bom, os grandes vilões são estes aqui. Posturas erradas, ficar fazendo o mesmo movimento sem parar, posições que cansam ou que até causam dor e, claro, levantar ou mover coisas pesadas. Análises de entidades como a UGT, a União Geral de Trabalhadores, mostram que é essa combinação que, dia após dia, pode levar a lesões bem sérias. Ok, se o problema está em todo lugar, qual é a solução? A resposta não é simplesmente remediar o problema depois que ele aparece, mas sim prevenir. Existe toda uma filosofia global de prevenção que serve como um guia, e a gente vai entender agora como ela funciona. E olha só, a base de toda a ergonomia moderna está aqui, nesta frase. Ela vem de uma diretiva da União Europeia que serve de modelo para o mundo todo, e a regra é de ouro. A empresa tem que fazer de tudo para evitar que o trabalhador precise movimentar cargas com as próprias mãos. Ou seja, a prioridade máxima, número 1, é a prevenção total. E essa ideia toda se organiza numa espécie de passo a passo, uma hierarquia de ações bem lógica. Primeiro de tudo, evitar a tarefa. Não deu para evitar? Ok. Então o passo 2 é avaliar direitinho os riscos. A partir daí, o foco muda para reduzir esses riscos com medidas práticas. E por último, a base de tudo, informar e treinar todo mundo para que conheçam os perigos e as técnicas seguras. Certo, mas como esses princípios todos viram regra de verdade, no papel? Para entender isso, vamos olhar para o caso do Brasil, que tem uma regulamentação bem específica e detalhada sobre ergonomia. A famosa Norma Regulamentadora 17, ou simplesmente NR17. Então, esta é a NR17, e a ideia central dela é uma virada de chave. É o trabalho que tem que se adaptar à pessoa, e não a pessoa que tem que se virar para se adaptar ao trabalho. Ela define o que é preciso para ter um ambiente que seja seguro, confortável e que permita um bom desempenho sem que isso custe a saúde de ninguém. Para colocar essa norma em prática, existem 2 níveis de investigação. O primeiro é a avaliação preliminar, que é tipo uma primeira olhada geral nos riscos. Agora, se a situação for mais complexa, se as primeiras ações não resolverem ou se acontecer algum acidente ou doença ligada ao trabalho, aí a norma exige algo mais profundo, a análise ergonômica do trabalho, a AET, que é uma investigação bem mais detalhada. Quer um exemplo prático que todo mundo conhece? Operadores de caixa de supermercado. O anexo I da NR17 diz, por exemplo, que o posto de trabalho tem que permitir que a pessoa alterne entre trabalhar sentada e em pé, com cadeiras ajustáveis. E se o caixa for muito longo, com mais de 2,70 m, precisa ter esteira rolante para diminuir o esforço. Outro caso bem concreto vem do anexo 2, que foca no pessoal de telemarketing e call centers. A norma reconhece o desgaste enorme, tanto físico quanto mental, e por isso limita a jornada de trabalho a 6 horas por dia. E mais, garante pausas específicas para a recuperação, que, e isso é crucial, são contadas como tempo de trabalho efetivo. Mas a ergonomia não é só regra e observação, não. Ela também é uma ciência, com números, com cálculos, especialmente quando a gente precisa responder aquela pergunta fundamental. Afinal de contas, o que é pesado demais para levantar com segurança? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quanto peso é peso demais? Como é que a gente mede esse risco para definir um limite seguro? A resposta vem de uma equação. E o número de referência é 23 quilos. Esse é o ponto de partida da famosa equação do NIOSH, o Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos. Em condições ideais, perfeitas, o peso máximo recomendado seria esse. Só que, e esse só que é gigante, no mundo real, as condições quase nunca são perfeitas. E é aqui que a coisa fica séria. Aquele limite de 23 quilos despenca quando a gente coloca na conta os fatores da vida real. A distância do objeto do corpo, a frequência com que se levanta aquilo, a necessidade de torcer o tronco, a qualidade da pega no objeto. Cada um desses detalhes funciona como um fator que vai diminuindo e muito aquele peso ideal.
No fim das contas, o resultado de toda essa matemática é um número chamado Índice de Levantamento, ou IL, e ele dá uma nota bem clara por nível de risco. Se o IL for menor que 1, beleza, a tarefa provavelmente é segura para a maioria. Se ficar entre 1 e 3, acende um sinal amarelo, já é um risco moderado que pode causar lesões. Agora, se passar de 3, aí o sinal é vermelho. A tarefa é perigosa e precisa ser redesenhada com urgência. Então, juntando tudo isso que a gente viu, fica bem claro, né? Os princípios gerais, as regras específicas, a ciência dos cálculos, tudo isso se une com um único objetivo: proteger as pessoas através de um design inteligente do trabalho. A grande mensagem aqui é que um local de trabalho seguro não acontece por acaso. Ele é projetado, ele é pensado, é o resultado de um processo que não para, de desenhar, avaliar e adaptar, sempre colocando a saúde e o bem-estar do ser humano em primeiro lugar. E para fechar, fica uma reflexão. O ambiente de trabalho foi construído pensando só na tarefa a ser feita? Ou foi construído pensando na pessoa que vai executar essa tarefa? A resposta a essa pergunta diz tudo sobre o quão seguro ele realmente é. Muito obrigado pela companhia